Bem-vindos, bem-vindas ao canal da SOS Ciência. Eu sou a professora Júlia Barreira e vou mostrar para vocês hoje como que a gente faz um dos testes aí mais utilizados na pesquisa científica, que é o teste de two-way ANOVA ou ANOVA de duas vias. E além de mostrar como faz esse teste, eu também quero mostrar para vocês como a gente pode calcular o tamanho do efeito utilizando o SPSS. Então, esse programa ele é muito rico porque dentro de um mesmo passo a passo a gente consegue ter tanto as informações do two-way ANOVA como o tamanho do efeito para essa análise. Bom, para isso eu deixei um banco de dados aqui para a gente acompanhar, tá? Então vamos lá, vou passar com vocês para a gente entender quais são as análises que estão sendo feitas. Na coluna 1, a gente vai ter dois momentos de tempo sendo avaliados, pré e pós. E na coluna 2, eu vou ter dois grupos sendo avaliados. Olha, um grupo experimental e aqui embaixo um grupo placebo. Então, qual seria esse desenho do nosso estudo? Basicamente, eu teria dois grupos, um chamado de experimental e o outro de placebo, que eu faço uma avaliação no momento pré. Aí eu espero um determinado tempo, né, de intervenção, pode ser tanto horas, quanto dias, quanto meses. E aí, no final desse meu período de intervenção, eu reavalio esses dois grupos, né? O grupo experimental sendo a intervenção e o placebo ali como se fosse o nosso controle. E eu quero ver, com esse teste da Nova Two-Way, eu quero responder a seguinte pergunta: esses grupos, eles evoluem em diferentes magnitudes ou eles apresentam diferentes comportamentos em função do tempo? É justamente nessa situação que a gente usa o teste da Nova Two-Way. Quando eu apresento esse teste, as pessoas me fazem algumas perguntas. Mas necessariamente tem que ser só dois momentos de tempo, né? Só pré e pós? A resposta é não. Você pode trabalhar com mais momentos de tempo. Posso trabalhar com o momento pré, com 24 horas e com 72 horas. Poderia usar a nova two-way. Ah, necessariamente tem que ser dois grupos, né? Só um experimental e um placebo? Não, você pode trabalhar com 3 ou 4 grupos. Tudo isso ainda consolidaria uma nova two-way, tá? Nesse caso, eu deixei aqui duas variáveis para a gente analisar, tá? Eu chamei de VAR1 e VAR2. Pode ser o percentual de gordura, pode ser massa corporal, IMC, glicemia, qualquer uma dessas variáveis, né, que seja aí quantitativa e a gente queira ver o comportamento, a diferença dela em função aí do tempo e do grupo, a gente pode fazer a nova two-way. Então, vamos lá. Para a gente fazer a nova two-way, qual é o passo a passo? A gente vai vir em analisar e eu venho em modelo linear geral com uma única variável. Aqui eu já até tinha deixado meio pronto, vou clicar em redefinir para ficar vazio e a gente acompanhar o passo a passo. Variável dependente. Qual é essa sua variável que você coletou no seu grupo e que você quer analisar se ela sofre influência do tempo e das intervenções realizadas? Então, no nosso caso, eu vou considerar aqui, ó, a VAR2, variável 2. Pode ser o percentual de gordura, né? Massa corporal, IMC, por aí vai. Aqui em fatores fixos, eu vou selecionar justamente minha coluna de tempo e de grupo. Então, eu quero analisar esses dois fatores, né, ao mesmo tempo. Então, puxo para cá. Teoricamente, gente, essas são as informações básicas que a gente precisa colocar e o SPSS já vai rodar a análise. Tem várias outras opções que a gente pode acionar aqui no canto direito que deixam essa análise ainda mais completa, tá? Eu não vou passar por todas elas hoje, no vídeo de hoje, mas eu vou mostrar algumas aí que comumente eu uso. Então, a gente pode, vamos ver, aqui modelo tem algumas informações sobre o tipo de análise sendo feita. Nesse momento eu não vou mexer. Contraste também a gente tem aqui essa opção, pode deixar no modelo padrão. Diagramas, o que são os diagramas? Caso vocês queiram fazer algumas figuras a partir dessa análise, tá? Então, você deveria aqui informar qual variável você quer no eixo horizontal, você pode juntar as duas variáveis, então tem essas informações para quem quer construir gráficos. Pós-hoc, se eu estiver trabalhando com vários momentos ou vários grupos e quiser fazer essas comparações aos pares, a gente pode acionar o pós-hoc. E aí eu venho aqui em opções. A gente tem algumas opções interessantes.
Primeira delas, que eu gosto muito, é estatística descritiva. Eu gosto de fazer a análise e já ter acesso à média, desvio padrão desses grupos. Acho que facilita na nossa interpretação. E aqui que está o grande ponto-chave, né? Que as pessoas sempre perguntam: como que eu calculo o tamanho do efeito para a nova two-way? Uma das possibilidades mais simples que a gente tem é essa daqui, ó, estimativa do tamanho do efeito. E eu gosto também de já até selecionar essa opção, teste de homogeneidade. E como um dos pressupostos aí, uma das características interessantes da gente analisar. Clico em continuar e ok. Então, notem que foram passos a mais que eu dei, mas que não são... se eu não selecionar, a análise vai ser feita da mesma forma, tá? Então, ok. Saiu o resultado aqui. Então, eu vou ter o meu N, né? No pós e no pré, são 16 pessoas. Só que ele está aqui considerando tanto o grupo experimental quanto o placebo, né? Quando eu venho para a parte da estatística descritiva, eu tenho, ó, no momento pós, no experimental, o valor médio de 1,2 e o N de 8. No placebo, média de 3,57 e o N de 8. E aí, considerando o grupo total, tá? E aqui no momento pré. Então, eu já tenho as médias, desvio padrão e N para os 4 momentos ali que estão sendo comparados. Agora, a gente desce aqui para o teste da ANOVA, tá aqui exatamente nessa última tabelinha, teste entre os sujeitos, né? E eu vou ter várias informações. O que realmente, né? O que normalmente os artigos apresentam? Vamos por partes aqui, tá? Normalmente a gente vai apresentar se existe um efeito do tempo, ou seja, né, os grupos que eu estou analisando evoluem em função do tempo, ou apresentam, né, um aumento ou uma redução ali dessas medidas ao longo do tempo, de uma forma relativamente ali, parecida até. A gente vai ver aqui o que a gente reportaria, o valor de F, de 0,179, mas o que eu levo realmente para a interpretação, né? O SIG, que é o p-valor, de 0,675. Então, não existe um efeito significativo do tempo para essa nossa análise. E o eta parcial, o eta quadrado parcial, que é o tamanho do efeito da nova two-way, está aqui, 0,006. Relembrando rapidamente, quanto mais próximo de zero esse valor for, menor o tamanho do efeito. Quanto mais distante de zero, né, mais próximo a 1 ou até superior a 1, maior o tamanho do efeito. Aqui a gente vê que esse tamanho do efeito para o tempo é bem pequeno. Vamos para o grupo. F do grupo, 123. P menor do que 0,001, né? Então, é um P valor significativo. E olha o tamanho do efeito aqui, de 0,81, é o tamanho do efeito relativamente alto. O que a gente está dizendo com esse resultado? Que sim, existe uma diferença estatística, né? Estatisticamente significativa entre os grupos. Mas como que eu sei isso, Júlia? A gente volta aqui na estatística descritiva, é relativamente tranquilo identificar nesse caso, porque eu vejo que o grupo placebo apresenta valores de média, tanto no pré quanto no pós, maiores do que o grupo experimental. Então, nesse caso, a nossa conclusão é placebo tem valores estatisticamente maiores do que grupo experimental. E aí, eu venho aqui nesse tempo asterisco grupo. O que é isso? Isso é que a gente chama também nos estudos de interação. De uma maneira talvez muito simples, o que essa interação vai responder para a gente? Os grupos evoluem em magnitudes ou de formas diferentes em função do tempo? Normalmente, quando a gente faz uma nova two-way, é justamente essa pergunta que a gente quer responder. E olha aqui nesse caso, o valor de F 101 e o P, de novo, menor do que 0,001, é um P valor significativo, tamanho de efeito relativamente alto. Então, o que eu estou falando? Sim, existe um comportamento diferente dos grupos em função do tempo. E quando eu volto aqui de novo para a média, é relativamente fácil eu perceber isso. Porque eu vejo que os dois grupos partem aqui de uma média de aproximadamente 2, só que o grupo experimental cai para 1,22, enquanto o grupo placebo sobe para 3,57.
Então, se os dois grupos partiram de um mesmo cenário, o grupo placebo apresentou um aumento nessa variável, enquanto que o grupo experimental apresentou uma redução. Vamos supor que isso daqui fosse percentual de gordura, tá? Então, eu tenho um percentual de gordura parecido entre os grupos no momento pré, faço uma determinada intervenção por 12 semanas, vejo que o controle aumenta o percentual de gordura e vejo que o placebo e o experimental tem uma redução no percentual de gordura, o que mostra que esse tratamento ou essa substância, né, ou esse suplemento que eu estou propondo, ele é eficiente do ponto de vista prático. Sugestão: quando for reportar esses dados da nova Two-Way, apresentar tanto a média quanto o desvio padrão e também apresentar o valor de F, o valor de P e o tamanho do efeito. Essa sim ficaria uma tabela bem completa para apresentar os resultados da nova Two-Way. Bom, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo e deixa o seu comentário também se você tiver dúvidas ou sugestões ou outro passo a passo que também pode aí nos ajudar na interpretação e a fazer esse teste. Se você conhece outras pessoas que também podem se beneficiar, que têm dúvidas em relação à execução desse teste, compartilhe esse vídeo. E para acompanhar nossas publicações semanais, aproveite e se inscreve no nosso canal. Meu muito obrigada e até a próxima!